nota 3,5. O país percebido como mais corrupto, Mianmar, obteve a nota 1,4, pertinho da gente. O primeiro, o menos corrupto, a Nova Zelândia, obteve a nota 9,4. Quer dizer, isso, curiosamente, gente, se dá num momento na economia onde há uma lista de boas notícias. A inflação está estável? Está. Ela está abaixo da meta? Está. O superávit comercial está alto? Está. O risco país está em queda. As agências de risco já promoveram o Brasil. A dívida pública, produto interno bruto, tem diminuído. O balanço de pagamentos é superavitário. A dívida externa hoje é menor que as reservas que nós temos. Isso é verdade. Muito embora ainda os juros continuem altos, o dólar muito baixo, isso prejudica os exportadores, principalmente a área têxtil, que é muito importante, e a carga tributária essa é insuportável, absolutamente insuportável. Agora, mas continuando, mas todo esse descrédito nas instituições, ela resulta numa democracia enfraquecida. Um filósofo francês chamado Alain Touraine, ele disse que uma democracia enfraquecida, ela pode ser destruída a partir de cima, nós não corremos esse risco. Por um poder autoritário, não vejo no horizonte esse risco, não existe. Ou a partir de baixo, aí eu já vejo. Pelo caos, pela violência, ele diz isso. Ou ainda a partir de si mesma, esse também é um risco que eu vejo. Pelo controle exercido sobre o poder, pelas oligarquias ou partidos que acumulam recursos econômicos ou políticos para impor as suas escolhas a cidadãos reduzidos ao papel meramente de eleitores. Esses riscos eu vejo. O primeiro não. Portanto, se nós tivermos apreço pela democracia, nós devemos retirar do Estado aqueles que o consomem, aqueles que o utilizam pela corrupção, pela esperteza, pela distribuição de privilégio, de compadrio, pela exploração da miséria, pela impunidade e, principalmente, buscar resgatar os valores éticos. Mas a gente está falando de ética, vamos entrar no que é mais importante aqui. Eu vou navegar com vocês numa seara absolutamente prática. Não vou cansá-los com teorias. O que é uma conduta ética? Só aqui para colocar os pingos nos is, rapidamente. Ética vem do grego ethos, que significa o modo de ser, o caráter das atitudes humanas. Os romanos traduziram ethos, grego, para o latim mos, que significa costume, origem da palavra moral. Pois bem, qualquer que seja a definição de ética, ela ganha aqui e ali contornos diferentes, mas sempre ancorada na noção de virtude, para significar um comportamento sadio, uma maneira como nós devemos conduzir o nosso relacionamento com o mundo que nos cerca. Se vocês quiserem buscar os mais variados significados para a palavra, vocês vão encontrar nos dicionários da língua portuguesa, inglesa, francesa, dicionários de sociologia, de filosofia, de teologia. Mas, curiosamente, vocês não vão encontrar num dicionário de política a definição de ética. Nem naquele dicionário que reúne as cabeças de Bobbio, Matteucci e Pasquino. É o melhor dicionário de política. Eu não encontrei a definição de ética. Isso é muito curioso porque é a política mais intrigante atividade de relacionamento humano, onde deveria, para o bem de todos, haver o cuidado com a ética. Talvez os dicionários de política, eles apenas
constatem uma realidade. Porque, pelo que temos visto, é na prática política que a ética se faz ausente. E é esta ausência que talvez justifique o horror que a sociedade de bem tem da política. Quantas vezes as pessoas me abordaram e dizem: doutora, a senhora na política. Mas é preciso entrar nela para mudar. Não há outro meio. Agora, antes de avançar mais, a gente precisa ter em conta que o comportamento ético é uma relação completa, inteira, entre meios e fins. Meios antiéticos não podem conduzir a um fim ético. Quando não há ética nos meios, não vai haver ética nos fins. Tem um professor que eu gosto muito dele, Adolfo Sánchez Vázquez, é professor da Faculdade de Filosofia do México. Ele definiu a ética num conjunto de poucas palavras, no livro dele chamado Ética. Ele diz o seguinte: ética é a teoria ou ciência do comportamento moral das pessoas em sociedade. Quer dizer, essa definição dele me fez refletir e nos leva a refletir aqui que é impossível a ética, a existência de uma conduta ética consigo mesmo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que quem pode dizer se eu sou ético ou não são aquelas pessoas a quem eu dirijo os meus atos, as minhas atitudes. Da mesma forma, eu posso julgar se uma pessoa é ética ou não quando ela entra em relacionamento comigo. Portanto, quem define se um comportamento nosso é ético ou não, não somos nós, mas as pessoas às quais dirigimos as nossas ações. Então não vale dizer eu sou ético, não existe isso. O mesmo se aplica ao Estado. Não é ele, Estado, quem pode dizer eu sou um Estado ético, não, somos nós, cidadãos. Eu até me lembro que uma vez, não sei se vocês se lembram disso, uma vez eu ouvi, com todo respeito, o presidente, ele disse: nunca antes nesse país uma pessoa foi tão ética quanto eu. Não tem nenhum homem nem uma mulher mais ética que eu. Com todo respeito ao presidente, mas acho, ele pode julgar que ele é ético mesmo, mas daí a dizer é complicado, porque ele coloca em xeque essa característica da ética. Quem pode julgá-lo ético ou não somos nós, destinatários das ações dele enquanto supremo mandatário da nação. Da mesma forma, ele pode nos julgar, a mim como deputada, como juíza, se eu sou ético ou não. Né? É isso. Agora, ao longo da minha vida, tanto como magistrada, como política, eu tenho me deparado com situações interessantes para quem queira conversar ou debater sobre esse tema. E eu tenho como bússola duas passagens, Dom Krieger, bíblicas. Uma do apóstolo Paulo e outra dada por Jesus Cristo. Eu acho que são duas máximas éticas, que a gente pode segui-las. Assim como os rotarianos podem seguir a prova quádrupla, que são máximas éticas também. Mas a Bíblia nos dá, pela sua antiguidade, nos dá esse rumo. Paulo, na primeira carta, na carta que escreveu à igreja estabelecida em Corinto, ele fez um alerta ético. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ou seja, há situações que, mesmo autorizadas pela lei, estão impedidas pela ética. É verdade. Há situações que não são proibidas pela lei, mas a ética impede. Cristo estabeleceu no Sermão da Montanha: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Não creio, eu só colocaria uma palavrinha aí, se o senhor me permite, nas palavras do mestre. E como vós quereis que os homens e mulheres.
Pois bem, concentro nas palavras de Paulo e de Cristo, que anulam a máxima do comportamento não ético daquele que diz: eu quero levar vantagem em tudo, ou ganhar sempre, de qualquer maneira, uma vez que é garantido pela lei. Eu vou fazer uns paralelos aqui, pequenininhos, com os exemplos práticos do dia a dia. Pois bem, vamos pegar esses exemplos práticos do dia a dia com as amarras em Paulo e em Cristo. Eu pergunto a vocês: é lícito empreender todo e qualquer esforço no sentido de ganhar uma eleição? É lícito tudo fazer para se manter no poder? Alguns profissionais de marketing, eles dizem assim: em eleição vale tudo, só não vale perder. É lícito? É lícito. Mas não é ético, vale tudo. E se é ético, não me convém. Pensem da seguinte maneira: enquanto eleitores, é desta maneira que nós gostaríamos de ser tratados pelo candidato no período eleitoral? Por exemplo, ser enganado para votar enganado, simplesmente porque em eleição vale tudo, só não vale perder. Eu vou trazer o metrô da Lua para cá. Hoje, no meu estado, todo mundo vai poder ir até a Lua de metrô. Evidente que não. Então, nós chegamos ao mesmo ponto. Este comportamento, embora não vedado em lei, não é ético. Alguns dizem: eu quero poder a qualquer custo, porque o que eu pretendo fazer, aquilo que eu sonho em fazer pela sociedade, finalidades excelentes, né? Eu só conseguirei fazer no exercício do poder. Eu sonho fazer para o meu povo uma série de coisas boas, e eu só farei isso no poder. É lícito? Claro. Mas não é ético, porque a ética compõe um ciclo perfeito. Não pode haver ética no final quando os meios não forem éticos. Vejam vocês os conflitos distributivos que acometem a sociedade brasileira. Tem muito desse tipo de comportamento. O Estado buscando, sem dúvida alguma, o bem comum, mas utilizando meios antiéticos, muitas vezes, para alcançar esse bem comum. E mais, é assim que eu, enquanto eleitor e contribuinte, gostaria de ser tratado? Se não é, o comportamento não é ético. Eu pergunto: ora, por que não ocupar os cargos públicos com as pessoas que foram às ruas comigo ganhar a eleição? Afinal, a lei não permite? É claro que permite, mas convém que os recursos públicos recolhidos como impostos de todos nós sirvam como moeda de troca eleitoral. O toma lá da cá. Eu lembro a vocês que são 21.563 cargos públicos comissionados de livre nomeação só na área federal. Quando eu entrei para o Legislativo, eu fui